Antes, se inscreva no canal para você sempre estar atualizado sobre as últimas notícias do Corinthians. Hoje, Vitor Pereira iguala Silvinho em jogos pelo Corinthians com aproveitamento quase idêntico. Português comandou o Timão em 43 duelos e teve uma vitória a mais do que antecessor. O técnico Vitor Pereira chegou a 43 jogos no comando do Corinthians, igualando a marca de Silvinho, antecessor dele no cargo. O aproveitamento da dupla é muito parecido, com leve superioridade para o português. Vitor Pereira conquistou 17 vitórias, uma a mais do que Silvinho. Também conseguiu fazer a equipe marcar mais e sofrer menos gols. Compare: últimos treinadores do Corinthians, técnico, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos. Vitor Pereira 43 17 13 13 47 38, Silvinho 43 16 14 13 40 42, Wagner Mancini 45 23 12 57 46, Coelho 7 3 3 6 8, Thiago Nunes 27 9 18 32 27. Vitor Pereira tem aproveitamento de 49,6% ao longo de 5 meses e meio de trabalho. O de Silvinho foi 48% num período de aproximadamente 9 meses. Os dados acima consideram 4 partidas nas quais Vitor Pereira estava suspenso e o auxiliar Felipe Almeida ficou no banco de reservas. Nesta quarta-feira, o português tentará levar o Timão à semifinal da Copa do Brasil, fase em que o clube não consegue chegar desde 2018. Para isso, a equipe precisa vencer o Atlético Goianiense por 3 gols de diferença na Neoquímica Arena, às 21h30. Se o Corinthians ganhar por vantagem de 2 gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Com Vitor Pereira, o Corinthians também figurou no G4 do Brasileirão desde o início do campeonato. Atualmente, a equipe ocupa a 3ª colocação. Na semana passada, o clube foi eliminado nas quartas de final da Libertadores para o Flamengo, mas o treinador defendeu o trabalho e fez a seguinte ponderação: há quanto tempo o Corinthians não chegava nessa fase? 10 anos. Quantos jogadores o Corinthians teve fora nessa Libertadores? 10 jogadores. Chegou até aqui, foi eliminado por quem? Pelo Flamengo, que tem um elenco. Não podemos comparar uma coisa com a outra. Vitor Pereira vive o momento de maior pressão desde que chegou ao Brasil. No sábado, ele viu a torcida protestar após a derrota no derby, algo que ainda não havia acontecido até então. Medo de demissão? Vitor Pereira dispara: sabe quanto dinheiro eu tenho no banco? Nas últimas semanas, cresceram as críticas em relação ao trabalho de Vitor Pereira entre conselheiros do clube, alguns com mais e outros com menos influência em relação ao presidente Duílio Monteiro Alves. Apesar da pressão, o treinador segue respaldado pela diretoria alvinegra, que rechaça uma troca de comando nesse momento. O português tem contrato até o fim da temporada e não quis abrir conversas para renovar. A cúpula alvinegra avalia como positivo o trabalho de Vitor Pereira. A interlocutores, Duílio costuma ressaltar as adversidades enfrentadas pelo português, como as muitas lesões no elenco, e lembra que o Timão não só chegou às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, como também está em 2º lugar no Brasileirão. O desenvolvimento de jovens jogadores também é apontado como um mérito dele. Questionado se temia perder o emprego após a derrota no derby, Vitor Pereira ironizou: você deve estar a brincar comigo, cara. Deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada, não preciso, estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é em outro clube qualquer. E quando eu quiser. Isso sobre sair passa ao lado, disse o treinador. Sob o comando do técnico português, o Timão perdeu 6 de 9 clássicos disputados. Foram 3 derrotas para o Palmeiras, 2 para o São Paulo e outra para o Santos. A equipe também empatou o Majestoso e teve uma vitória e um empate com o Peixe. Isso representa um aproveitamento de apenas 18,5%. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, ative o sininho das notificações, para acompanhar as últimas notícias do Corinthians hoje.